Bom dia! Estamos aqui iniciando mais uma nave estelar e essa semana foi tão especial, né? Para quem está acompanhando aí o encontro estelar também no período da noite, nós pisamos na terra, nós abraçamos árvore, olhamos, né? Aqui, ó, para o céu. A gente também ouviu, né? O som dos pássaros, enfim, foi uma semana muito especial. E talvez você tenha sentido alguma coisa diferente fazendo essas práticas, né? Talvez você tenha sentido mais silêncio, né? Percebido. Talvez você tenha sentido mais ali a sua presença. E talvez você tenha até sentido aí mais você, né? Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você percebeu como que é fácil desacelerar, mas o que é difícil é você sustentar isso, né? Então, é fácil a gente ali ir desacelerando, fazendo os exercícios, você vai ali, né, se acalmando, mas o que é mais assim difícil é você sustentar, né? Sustentar tudo isso, tá? Então, antes de mais nada, antes da gente começar, né, com a nossa série aqui, a gente vai começar a agradecer o nosso Minuto Estelar. Então, você que está me ouvindo, me assistindo, pelo que você é grato no dia de hoje, vai, sabe, dá uma respiradinha, vai ali se conectando. E é importante demais a gente começar o dia já dando, sabe, o tom. É importante a gente honrar, agradecer. Então, hoje eu agradeço aqui pela natureza, como que ela é perfeita, o quanto que ela é disponível, sabe? E a gente às vezes esquece, né? Ela tá aqui, ó, à nossa disposição, tá vendo? No meu caso aqui, ó, cadê? Isso eu consigo mostrar aqui, ó, sabe? Então, assim, eu agradeço muito por estar aqui, por você que está aí, né, me ouvindo, me assistindo. E eu agradeço por estarmos todos conectados, interligados de alguma forma. E agradeço sempre, todos os dias, pela minha própria vida, pela vida das pessoas que eu amo, né, das pessoas que estão ao meu redor, dos meus familiares, dos meus amigos, da minha saúde. Então eu agradeço assim imensamente, sabe? Pela vida dos meus pets. Eu agradeço muito, assim, pelas minhas plantinhas, né? Olha só o quanto que esse verde ele nutre, né? Ele traz pra gente aí um vigor. Então é sobre isso, sabe? Pega esse minutinho aí do dia, olha ao seu redor e comece a agradecer. Agradece, agradece, agradece. Às vezes no começo é um pouquinho mais difícil, mas a gratidão ela tá aí. Talvez adormecida, talvez, mas você consegue aí, tá? Aflorar, tá bom? Trazer ela a cada dia mais. Então, por mais que às vezes esteja um pouquinho difícil, mas deve ter sempre alguma coisa pelo qual você pode agradecer. Honrar, olha, né, a tua história, olha, e independente de qualquer coisa, também agradeça pela vida do seu pai, da sua mãe. Isso é muito importante, você honrar aquelas pessoas que te deram a vida, tá? E hoje nós vamos falar exatamente, né, sobre aquele momento em que você, em algum momento você se abandona. Então você tá ali despertando, você tá ali aprendendo um monte de coisa, tentando desacelerar, que nós vimos que não é difícil, né? Não é difícil. Mas em qual momento será que você se abandona? Sabe, que você não consegue sustentar
esse processo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Às vezes, que nem esse ano, por exemplo, nós temos aí muitos feriados pela frente, mas bastante. Aí você pega um desses feriados, né, tenta ali se planejar, sai, para quem mora, né, na cidade, na agitação aí do dia a dia. Você pega, você aluga, de repente, um lugar, uma chácara, talvez, são só exemplos, tá? E aí você vai lá pro campo, pro meio do verde, no meio da natureza. E aí você relaxa, você procura descansar o final de semana todo, se conecta com a natureza. Aí você fica realmente ali, né? Você consegue desacelerar, você consegue ficar bem, com as energias super assim renovadas, né? Aí você aproveitou ali que você saiu da cidade, do barulho, né, do trânsito, daquela vida acelerada, daquela coisa da cobrança, né? E aí você fala, poxa, me encontrei, né? Como esse final de semana foi maravilhoso, esse feriado. E aí você pega e volta para casa, né? O feriado termina, acaba, você volta para tua casa, você volta ali com a questão do trânsito, né? O seu celular tocando, volta para as notificações, né? E aí, será que foi você que perdeu a paz, né? Ou será que você perdeu o ritmo? Então, olha só, quando a gente olha para a natureza aqui, né? A gente vai olhando para a natureza, ela perde o ritmo dela. Para pensar, vamos refletir. Hoje eu tô trazendo aqui uma reflexão. Você acha que a laranja, ela se sente muito cobrada e por conta disso ela resolve amadurecer muito mais rápido do que o tempo que ela precisa levar ali para amadurecer? Você acha que um pezinho de alecrim, ele vai ali se modificar, ele vai querer virar um manjericão porque cobram isso dele? Então, assim, não existe isso na natureza, né? Não existe. Ela respeita o seu próprio ciclo, né? Então, por exemplo, a jabuticaba, ela não vai começar a ficar acelerada porque é uma segunda-feira, sabe? Deixa eu ver o que mais, tentar pegar mais exemplos. Uma outra fruta, de repente, sei lá, uma própria maçã, ela não vai entrar em crise porque estão cobrando ali dela produtividade. Então, essa natureza, ela simplesmente ela simplesmente acontece. Cada um ali sabe do seu papel, sabe? Então, assim, hoje, inclusive no encontro estelar de hoje à noite, nós vamos falar também sobre isso, né? Um pouquinho sobre isso. E eu acho legal a gente bater esse papo, eu acho legal trazer essa reflexão. O quanto que a gente se desvia do nosso próprio caminho, né? O quanto que a gente se perde, né? O quanto que a gente vai se abandonando. Então, a natureza ela tem muito para nos ensinar, sabe? E aí, a gente voltando, né, a falar do exemplo do feriado, que a gente volta para casa, enfim. E aí, assim, a gente acredita que a gente acaba perdendo a nossa paz, né? Porque a gente talvez enxergue a paz, essa coisa do descansar, como se fosse um grande evento. E se a gente começasse a mudar o nosso olhar, tentar encaixar essa questão, né, do desacelerar, o do respirar, o do descansar, dá um jeitinho de encaixar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então você não precisa esperar as férias, você não precisa esperar o feriado para que você faça isso. Então, assim, mas como que eu faço? Bom, começa a mudar, né? Alguns hábitos, começa ali a procurar coisas que te fazem, né, que te façam bem,
que faça sentido para você. Então, de repente, você que tá aí, você não tem uma planta, você não tem nada dentro de casa, né? Falta essa conexão com a natureza. Então, comece a olhar para isso. Se você não tem o hábito de caminhar em parques, né? Comece a trazer esse hábito para você olhar um pouco para a natureza, pisar um pouco na terra, né? Abraçar uma árvore. Olha para o céu, sabe? É gostoso fazer isso durante o dia, é gostoso fazer isso durante a noite, é olhar para as estrelas, olhar para a lua. Dá para você criar aí na sua rotina vários hábitos. E aí você vai mudando a tua postura, né? Porque é isso, a gente tem que mudar a postura. Então, não é mudar de lugar, não é sobre isso. Aí eu vou sair da cidade, vou pro campo, para uma chácara, pra praia, enfim. E aí eu vou, só lá que eu encontro a paz. Não, a paz ela tá aqui dentro. E a paz, ela é uma questão de organização, né? Mas como assim organização? Ela é uma questão de organização. A pessoa que tem paz, ela é uma pessoa organizada. Ela estuda sobre educação financeira, ela tá ali, né, com as suas contas em dia, ela vai buscando recursos, ninguém nasce sabendo. Isso é desenvolvimento, é prática, é consciência. As nossas atitudes, elas precisam ser mais conscientes, né? E aí, por exemplo, como que você vai querer ter paz, por exemplo, numa casa bagunçada? Você tenta procurar algo, você não acha, porque não lembra onde tá. Então, isso é construído. Para pra pensar nisso. E a mesma coisa, a questão do nosso interno, do nosso interior. Quanto mais a gente olha para nós, quanto mais você se proporciona, né? Você se permite em descansar, em dar uma respirada, em desacelerar, em ter contato com a natureza, entre tantos outros hábitos maravilhosos. Você escreve, você se ouve, você se olha. Isso ajuda muito, tá? Bastante mesmo. E a mensagem de hoje é essa: dá sim para você ter momentos de pausa no meio do barulho, né? Dá para você dar uma respirada, dá para você encontrar essas oportunidades, né? Por aí. E assim, e se a gente começasse a olhar a natureza como se ela fosse uma grande professora, né? Nos ensinando. Então, assim, ela não corre, ela não se compara, que é uma outra armadilha gigantesca, né, que muita gente cai. Ela também não se força, né? Então deu para perceber, deu para entender um pouquinho, né? E então assim, reflita, né? Pensa nisso daí que eu tô trazendo hoje. Agora, escreve aí nos comentários, né? Se você souber dar resposta. O que você acha que te puxa para aquele piloto automático? Será que é o celular que você acaba esquecendo da vida, você acaba perdendo realmente o foco e você fica ali horas e horas e horas e horas e horas rodando, né? A tela? Será que não sei, o que pode ser mais? Será que é o seu trabalho? Que você acaba ali mergulhando no trabalho, trabalhando demais, usando o trabalho talvez até como fuga? Pode ser também, né? O que você acha? Isso faz sentido para você? Se fosse o trabalho? Ou de repente são as suas cobranças internas? Você coloca ali na tua cabeça... você é super, assim, malvada, né? Com si mesma, ali, com si própria. Fica, sabe, se cobrando. E aí você não descansa de jeito nenhum, porque vem o sentimento da culpa. Então, assim, comece a pensar, né? Porque essa resposta, ela pode ser várias, então, talvez não seja uma única. Mas é importante a gente olhar para isso, tá? Com bastante, bastante carinho.
E hoje é dia do chupão, né? Então hoje eu vou trazer aqui um chupão bem, assim, prático. Para quem não conhece, o chupão, ele é o nosso aspirador cósmico, né? Então ele se alimenta de comportamentos tóxicos, aquilo que atrapalha, aquilo que nos limita. Então a gente imagina, assim, algo bem fictício, bem imaginário, que passa esse aspirador aí, ó, né? E vai ali sugando esses comportamentos. Então, vamos colocar o seguinte, o chupão de hoje, ele vai ser para aquele comportamento de quem acredita de que o final de semana resolve a tua vida inteira. Então, assim, não tem como você resolver a tua vida inteira no final de semana. Então, começa a fragmentar, sabe? Dá um jeitinho de encaixar aí na sua rotina momentos de pausa, momentos prazerosos, momentos que vão fazer com que você desacelere, sabe? Ah, acorda mais cedo, sabe? Dá um jeitinho de, se tiver realmente ali muito, sabe, cansativo, dá um jeitinho de antes de dormir ou depois que você chega em casa, enfim, de realmente fazer essas pausas, sabe? Tem várias formas de fazer isso e a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos essas práticas, tá? Para te inspirar, para poder fazer com que você ali saia realmente do piloto automático. Eu tô aqui para te provocar, tá? Então, lembrando que hoje a gente tem encontro estelar, e nós temos também esse final de semana aí, uma imersão nesse domingo. Então, para você que queira fazer um alinhamento profundo, ficar pleníssima, né? Com aquela sensação maravilhosa de bem-estar, de muita leveza, eu te convido, tá? Então, nós vamos fazer esse encontro fechado. Eu vou deixar aqui na descrição o contato do meu WhatsApp. Aí você pode mandar mensagem, aí eu te passo mais informações. E se caso você assistir esse vídeo muito tempo, né, depois que passou aí o dia 22, que é o domingo, me manda mensagem mesmo assim, porque dá pra te passar as outras datas, tá? Porque esse alinhamento ele vai ter outras vezes também, tá bom? Então é isso. Que você possa ter um final de semana incrível, abençoado, um dia maravilhoso. Aproveita para dar o tom para o seu dia com mais consciência, né, com escolhas, com mudança ali de posicionamento, sabe? E lembrando, né, aquela história ainda da chácara, do campo, não é o lugar, né? Quando você retorna para tua casa, para tua rotina, não é uma questão de perder a tua paz, não é isso, é que você volta para o seu velho padrão. Ele repete. Então, vamos mudar isso, hein, tá? Então, é isso aí. Bom, a gente se vê, então, hoje à noite, na próxima segunda, no nosso próximo encontro estelar. E um ótimo final de semana aí, abençoado pra você que tá aí. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui assim. Eu te vejo